com muita alegria que eu louvo ao Senhor com a palavra que Ele me deu. De imediato ia ser 1 Pedro, mas depois Ele tocou no meu coração e colocou eu em João 17. Então, vou pedir para os irmãos abrirem. É a oração que Jesus faz pelos discípulos. E eu entendo que quando Ele fala discípulo, Ele fala não só os 12, mas nós também. Amém? Então, aqui ele começa, Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existir. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles e eu neles estejam. Amém? Quando eu peguei essa oração para meditar, é uma oração que mostra o amor que Deus tem com a gente desde a fundação do mundo com o próprio Filho Jesus, né? Então, desde a fundação eles estavam juntos, né? E vendo essa oração feita por Jesus, eu fiquei imaginando ali, tentando imaginar, porque a gente nunca consegue chegar a esse nível, né? De sentir ali o amor incondicional entre Jesus e Deus, né? Então a gente fica imaginando que chega a ser palpável o amor que existe entre eles. E essa intimidade nas palavras que Jesus tem, no caminhar,
e o prazer que ele teve quando ele orou, né, por aqueles que o Pai deu de presente para ele como Deus Filho, né? Porque a oração foi feita pelo Deus Filho, mas foi para Deus Pai. Foi isso que Deus colocou muito no meu coração. Então, Jesus, ele foi constituído ali como um sumo sacerdote eterno, porque era plano de Deus já desde a fundação do mundo, né? E Deus já sabia que o homem se entregaria à corrupção mundana, por isso que o plano já estava determinado ali desde o início. Então, como fala lá em 1 Samuel 2, do 15 ao 17, em Oséias 4, Deus já sabia que eles iriam se entregar a essa corrupção. E Deus fala ali também da ira que Deus deixa cair sobre eles devido a essa falta de temor a Deus, né? E aí eu fiquei tentando imaginar como foi perfeito, porque Jesus vem, se esvazia da sua glória, se esvazia do seu poder, vem entre nós, nos ensina, né? E ele não sofre alteração nenhuma. Na santidade dele, na intimidade dele com Deus, né? E Deus fala lá em Hebreus 5:6 e determina que ele é o sacerdote eterno, né? Segundo a ordem ali de Melquisedeque, e ainda assim filho de Deus, aprendeu com a obediência por aquilo que padeceu. Então aqui Jesus nos ensina como sumo sacerdote, como filho, a como nos aproximar de Deus, como orar, como alcançar a salvação pela palavra, né, a sermos mais humildes, a não fazer distinção de pessoas, a adorar, a amar ao único e único eterno Deus, porque não existe outro, ele é o único. E como ser dependente de Deus de uma maneira que ele foi, 100% ali, em todo momento, orando, agradando, glorificando a Deus. E como filho e sumo sacerdote, ele protege o pai a todo momento dentro do trabalhar dele na terra. Como ele fala lá em Mateus, né, 23:13, quando existem pessoas que querem ser acima de Deus e ele a todo momento coloca que é Deus e é para Deus e por Deus que ele vem à terra. Então, quando ele escolheu ali os seus 12 discípulos, ele já tinha nos escolhidos também como filhos, como discípulo deles, e nos ensinou a glorificar o Pai. E por isso Deus Pai o glorificou também e honrou, quando dá ali para ele o poder sobre a carne, né? O poder da vida eterna, porque na Bíblia não existe outro, só Jesus dá a vida eterna para a gente. Então, quando eu li isso, foi muito maravilhoso, porque é o amor, é sempre o amor que edifica a gente, é sempre o amor que nos aproxima de Deus, e não existe outro caminho, é pelo amor que a gente chega nele. E ele não precisava se santificar, ele já era santo, mas por nossa causa ele se santificou, e ele pediu para que o Pai santificasse a gente também, né? E é lindo saber que Deus deu a gente de presente para ele, é um presente que o Pai presenteia o Filho. Olha, filho, é um presente, cuida, zela, e ele como filho, por amor ao Pai, ele zelou até o último momento dele, como tem zelado, porque ele está à destra de Deus e ele tem intercedido por nós, sem cessar. Então, eu chegando a imaginar isso, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor não precisava, porque o Senhor é santo, mas o Senhor zela ainda pela gente, o Senhor roga pela gente, e não acabou ali na cruz foi só o começo, né? E quando, por amor a nós, ele orou ao Pai, intercedendo por cada um de nós, a gente consegue sentir nas palavras dele, na oração dele, né, tudo aquilo que ele quer mostrar para a gente, que é a dependência de Deus. Então, vem novamente a dependência de Deus em tudo que a gente for fazer, né? E
E aí tudo que a gente tem, desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir, a gente tem que lembrar o que Jesus sempre lembrava, né? Que tudo provém de Deus, tudo é dependência de Deus. E pedir que o Pai guarde a gente do mundo, nos livre do mal, porque ele já sabia que o mundo estava perdido, é para nos deixar feliz, né? Nos deixar abençoado, porque jamais a gente, como humano, vai imaginar que lá na frente vai acontecer algo ou a gente vai ter alguma coisa, né? A gente imaginar é uma coisa, a gente imaginar e se concretizar é outra, mas isso Jesus já tinha com ele, porque ele já estava com Deus desde a fundação. Por isso que ele fala em Gênesis que nós somos imagem e semelhança deles. Então os dois já eram um desde o começo, né? E a gente consegue enxergar a perfeita unidade entre o Deus Pai e o Deus Filho, né? E saber que Deus nos deu de presente, que Jesus, ele não deixou a gente se perder, assim como ele não deixou nenhum se perder lá atrás, é para a gente glorificar de uma maneira de inundar o nosso coração de gratidão, né? E fala que todos que o Pai enviou para ele salvou, porque ele ensinou a guardar a palavra. Né? No versículo 10 ele fala que as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Então aqui eu consegui ver que realmente não existe uma unidade mais perfeita do que Deus e Cristo, né? E essa relação de amor entre eles é maravilhosa, e é o que ele pede que a gente faça, né? E através delas que eles são glorificados. Então, quando a gente segue aquilo que foi nos ensinado, né? Quando ele fala no verso 22, que nós sejamos um como ele é um em Deus, me fez lembrar do véu que Jesus rasgou, que era uma separação que nós tínhamos com Deus, e esse véu rasgado, ele não nos separa mais desse amor. Nós temos um contato direto com Deus agora, por amor de Jesus, por amor dos filhos que Deus deu para ele. E aí eu fiquei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso com a gente, né? E o zelo e o cuidado e o amor que Jesus tem por nós, ele fala que nós não somos do mundo, ele também não era do mundo, né? E pede que Deus nos dê a alegria completa dele. Então, essa alegria que quando a gente fala, nossa, vai começar de novo, né? O amanhecer com Jesus, ó, sábado é dia de culto, quarta é dia de culto, é essa alegria que toma conta da gente, e eu imagino que é essa alegria que Jesus pede para Deus nos dar, a alegria de servir Ele, a alegria de imaginar em casa fazendo alguma coisa, indo para o trabalho, colocar aquele louvor e ficar ali, sabe, glorificando Ele sem cessar dia e noite, falar, é para o Senhor, é tudo para o Senhor, eu vivo para o Senhor. Eu imagino que é essa alegria que Jesus pediu para Ele nos dar, né? E aí ele fala que a gente seja santificado pela palavra, mas ele pede isso a Deus, santifique o Pai, eles pela palavra, porque eu também vou me santificar, mas ele não precisava, e eu falo, o Senhor não precisava, mas mesmo assim o Senhor fez, por amor. Então, o desejo que eu entendo que Deus e ele tem é que sejamos nós como eles, né? Como Jesus é com o Pai, Jesus quer que nós sejamos com ele. E ele é o nosso mediador com Deus, ele é o nosso sumo sacerdote eterno, perfeito. Então ele vai mediar as nossas orações com Deus. Como fala em João 6,44, nós só vamos a Jesus se o Pai nos enviar. Então, nós já estamos, nós cremos, eu creio que eu sou um presente de Deus para Jesus. Então, eu sei que eu já estou chegando a um nível que eu creio que eu sou de Cristo, porque eu vim como presente de Deus para Ele. E o que Deus tocou muito no meu coração é que nós
sejamos perfeitos em unidade, né, através de Jesus e seus ensinamentos, porque através disso o mundo vai conhecer a Deus, o mundo vai saber quem é Deus, e o mundo vai saber que Jesus veio através de Deus, e Ele é a única salvação, e assim nós vamos glorificar os dois, tanto o Pai quanto o Filho, né, e Deus não abandonou Jesus em nenhum momento da caminhada dele com a gente nessa terra, né. Jesus, ele não abandona a gente, em nenhum momento nós somos abandonados por Cristo, mesmo quando a gente está no nosso pior momento e a gente fala, não, agora eu estou sozinho. Deus vem e mostra, de alguma forma, seja numa palavra, num louvor, por alguém que não tem uma intimidade, mas Deus vem e fala, você não está sozinho, eu estou contigo. E ele nos amou de uma tal maneira que ele consumou as escrituras na cruz. E ele trouxe o sangue santo dele, que nos lava de todo pecado, que faz nós sermos santificados pelo sangue, pela palavra, né? Então, quando eu fui recém-chegada na fé, eu achava, quando eu imaginava a cruz, eu imaginava alguma coisa muito triste, né? Nossa, uma dor, cruz. E Deus, ao longo do tempo, ele foi me mostrando que a cruz, ela não era uma imagem triste, né? Ela era uma imagem de orgulho, de vitória, porque a cruz foi aonde Deus venceu o inferno, que mostrou que nós, como filhos de Deus, vencemos tudo através do nome de Jesus. Então, ali, através da cruz, Deus mostrou que Ele é mais do que qualquer um, e não vai haver outro que não seja santificado pela sua palavra. E aí eu parei e falei, Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu olhei para a cruz e me entristeci. Só que hoje eu olho para a cruz e eu sinto alegria, eu sinto prazer. E eu sinto que eu posso tudo, tudo, Senhor, no nome do teu filho Jesus, porque o Senhor me deu ele. E eu cheguei a ele através do Senhor, né? Então, o que Deus colocou para mim nessa palavra é que a gente pode pedir tudo. Só que como pai, ele vai ver se precisamos de tudo que pedimos, porque ele vai dar aquilo que necessitamos. Mas como pai, ele vai entender com o mediador, ele vai orar com o mediador e vai receber como mediador tudo aquilo que os filhos dele, em comunhão com ele, quando se ajoelha e fala e desabafa e ora, vira dependentes dele em algum momento da oração, em algum momento da vida, e ali fica eterno. E aí tudo a gente passa a consultar, Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer? Então tudo é para honra e glória de Deus, né? Então o que Deus colocou para mim, no meu coração primeiro, foi que sejamos mais como Jesus foi, que oremos mais uns pelos outros, né? Que como os novos na fé, assim como eu já fui, que podemos orar mais por eles, para que eles permaneçam na fé, para que Jesus fortaleça-os na fé, que eles tenham crescimento espiritual na fé, né? Que podemos orar mais ali pelos enfermos, que podemos orar mais pelos abatidos, por aqueles que o mundo não dá valor, porque eles são valorosos para Deus, porque foi por eles e foi por nós que Jesus orou, que Jesus se sacrificou, né? E intercedeu por nós, pelos não valorosos, por aqueles que o mundo tira o vigor da vida. E que podemos interceder mais uns pelos outros, porque o mundo, ele está muito egoísta, o mundo está sem amor, e a Bíblia fala que isso iria acontecer. Então, que podemos ser uma unidade em Cristo, para que Cristo seja uma unidade junto de Deus e levar a gente com Ele, né? E Ele sendo o único sumo sacerdote eterno,
Jesus ali intercedendo por nós, que possamos interceder também pelos outros, né? Esvaziar mais os nossos problemas diante de uma oração e colocar os outros para ser o centro da oração, né? E hoje ele ali na direita de Deus, ele intercede por todos aqueles, até mesmo aqueles que nem imagina que ele está intercedendo. E quando nós erramos ou quando nós tropeçamos, ele vai e ele continua intercedendo e ele nos levanta e ele fala: seja lavado pelo meu sangue, meu filho, continua, sua jornada não acabou, se mantenha em foco. E aí a gente recebe aquele vigor, aquela energia e a gente é transformado de novo. E aí ele fala: agora continua, ide, fazei discípulos em meu nome, glorificai a mim e ao meu Pai, e é assim que você glorifica. E aí eu falo: Senhor, é essa a nossa caminhada contigo. Então a pergunta que ele fez para mim, eu vou até deixar para os irmãos, né? Temos falado o suficiente de Jesus, né? Temos sido a unidade perfeita em Jesus? E as nossas orações, quando nós vamos fazer, eu me peguei pensando muito nisso. E a minha oração, quando eu estou intercedendo ali? Eu intercedo muito mais pelos outros, pelo próximo, por aqueles irmãos que muitas vezes a gente vê sorrindo e por algum momento a gente vê que não está sorrindo tanto. Eu intercedo tanto por eles, o quanto eu deveria? Ou será que eu coloco mais no altar as minhas orações, meus pedidos de perdão, e esqueço um pouco mais de orar pelo próximo? Porque o próximo é a nossa unidade. E Jesus orou pelo próximo dele, pelos filhos dele, pelos presentes dele. Então, é que a nossa oração, a gente consiga interceder mais um pelo outro, né? Que possamos ser mais como Cristo, que esvaziemos mais a gente, que nos enchemos mais dele, da glória dele, e que em nossas orações não falte: Senhor, que o Senhor me faça como o Senhor, que o Senhor me faça, que o Senhor me mostre como interceder pelos outros, como interceder pela nação, como interceder, Senhor, pelos problemas que hão de vir e os que estão vindo. E que com certeza Deus está ouvindo, porque Jesus, como sumo sacerdote, está levando a ele. Então, que podemos ser mais como Cristo. E que a nossa vida seja uma oferta agradável para ele, como a de Jesus foi. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Amém.